sou a Aline. Olá. Esse aqui é meu sinal, eu sou ouvinte. Olá, eu sou a Larissa e este é o meu sinal. E eu sou surda oralizada, ok? Muito bem, legal, gente. E hoje nós vamos falar sobre 4 maneiras de você sinalizar afeto em Libras e o seu uso dentro de contextos reais. Bora lá? Tá preparado? Tá preparada? Então vamos aquecer as mãozinhas, ó. Aquecer as mãozinhas aí. As mãozinhas vão ferver, tá? Primeiro eu queria te falar o seguinte. Quando eu falo do uso de contextos, né, do uso de sinais dentro de contextos reais, é porque simplesmente aprender um sinal sem inserir dentro de contextos não funciona, tá? Eu vejo muita gente falando por aí que sabe Libras ou que já está aprendendo Libras faz algum tempo, que sabe vocabulário doidado, mas que não consegue inserir dentro de contextos reais. Você sabia que um dos motivos disso acontecer pode ser porque você não está sabendo inserir os sinais dentro de contextos? E aí? Já parou para pensar que isso pode estar travando a sua fluência na Libras? Exatamente. Agora, a Larissa vai explicar para você como você pode usar os sinais dentro de contextos. Então, olha só o sinal. Carinho. Eu tenho muito afeto por você. Eu posso usar esse sinal. Segundo, Empatia. Isso. empatia. Ó, eu sinto afeto por você usando o sinal de empatia. Esse primeiro sinal que a Larissa fez, ele entra no contexto assim, por exemplo, eu sinto um afeto enorme por você. Quando você usa o afeto dentro de um sentimento, ele vai combinar com o próprio sinal de sentimento. Então, por exemplo, eu sentimento você. Então, olha o sinal de sentimento. Configuração de mão em garra, né? A gente chama isso aqui de garra. Você vai colocar no peito, dá uma curvadinha no corpo. Tá vendo? Então, esse ele entra num contexto de sinal de sentimento. Carinho. Sinal de carinho. Pode fazer com a palma da mão aberta ou com a palma da mão fechada. Ele também entra no contexto de afeto, tá? Tudo vai depender do contexto para você utilizar de forma correta. Então, por exemplo, eu sinto um carinho por você. Essa frase, quando a gente utiliza o afeto, ela pode ser interpretada assim também. Eu sinto um afeto enorme por você. Mas aonde que a gente vai mostrar enorme? Se eu fizer assim para o surdo, eu sinto um afeto, né? Uso mesmo de carinho, enorme por você, grandão, faz o grandão, até sair da câmera aqui, produção, grandão. Isso é português. Pode acontecer do surdo olhar, né, e olhar grande, onde? Onde é que tem algo grande? Não vai fazer sentido para o surdo, né? Ele não vai entender dentro desse contexto, tá? Então, o enorme, quando a gente quer mostrar algo grande, né? Nós mostramos na expressão facial, tá? Isso mesmo, então, é muito importante. Eu sinto um carinho, faz uma expressão com o corpo também, dá uma encolhida nos ombros, aqui, ó. Eu sentimento um carinho por você, tá bom? Tudo bem? Então, ó, afeto em 2 contextos diferentes.
o contexto de sentimento e o contexto de carinho. Agora, a gente tem mais dois que vão ser usados também dentro do contexto de afeto. O sinal de empatia, que você usa essa configuração de mão, nas duas mãos. Uma você encosta no seu peito e a outra para frente. Depois você inverte, ó, empatia. Esse aqui, ele é o sinal de empatia. Ó, você vai para a pessoa no peito e depois é como se eu estivesse sentindo e a pessoa também, como se eu estivesse sentindo eu e a Larissa aqui, tá vendo, ó? Então, esse aqui é um dos sinais de empatia, é o sinal de empatia. Um dos sinais que você pode usar dentro do contexto afeto, tá bom? E esse empatia a gente usa quando? Quando você demonstra um afeto para a pessoa também. Vou colocar uma frase em português aqui, ó. O teu afeto me afetou. Como que eu faço isso em Libras, né? Ó, você me afetou. O simples fato de você fazer o sinal de empatia, ele já dá dentro desse contexto. O teu afeto me afetou. Isso aqui já é essa frase inteira, tá? Ok? E uma quarta maneira de você utilizar o sinal de afeto é você fazer o sinal de emoção. Como é que faz o sinal de emoção? Configuração de mão em S para baixo. Vai fazer essa aqui também em S. Você vai colocar aqui, ó, no braço e vai abrindo os dedinhos. Ele vai fazendo assim, ó. Vai abrindo os dedinhos. Só que nessa parte aqui do braço, tá? Então, ele faz assim, ó. Emoção. Emoção, tá? Quando eu faço... Precisa mostrar a expressão também, Aline. Sim, certinho, precisa. Quando eu faço esse sinal aqui de emoção, parece que os pelinhos do meu braço arrepiam, tá vendo? Eu faço aqui, ó, emoção, emoção, tá? Então, é isso. E o sinal de emoção, ele precisa de emoção, como a Larissa falou aqui, ele precisa de expressão, tá? Quando que eu uso esse sinal dentro de um afeto? Quando, por exemplo, você fala para um amigo que vocês são muito amigos e aquilo te causa um afeto, ou seja, uma emoção, por exemplo. Você pode usar isso aqui, ó, o sinal de ambos, configuração de mão em V. Nós dois, amigo, ó, emoção. Emoção. Então, você pode usar e a sua intensidade você mostra na expressão facial e na intensidade do sinal também, tá? Então, vamos lá, de novo. 4 maneiras de você sinalizar afeto e uso em contextos diferentes, tá? Lembre do que eu te falei. O que vai te ajudar a ser fluente de fato em Libras, a acelerar a sua fluência na Libras, é a maneira como você utiliza os sinais dentro de contextos reais, tá? Não adianta nada você ficar vendo um monte de vídeo na internet, você ficar aprendendo um monte de sinais aleatórios, você, sei lá, pegar um vídeo na internet que ensina uma sequência de sinais e memorizar todos os sinais, se você não usar em contextos. Senão você estará prejudicando o seu aprendizado. Não adianta nada você ver uma sequência de 100 sinais e não saber usá-los dentro de contextos reais. Isso não vai te ajudar. Tudo bem? Então, o afeto pode ser sentimento, carinho, empatia ou emoção. Então, de novo, ó, sentimento, tá? Faz aí junto comigo. Configuração de mão em garra, né? A gente chama isso aqui de garra. No peito, sentimento. Carinho, faz um carinho aí, né? Empatia, isso. E emoção. Lembra que os pelos do braço, ó, se arrepiam, tá? Sentimento, quando você usa, eu sinto um afeto enorme por você. Lembra que o eu você aponta para o seu peito, eu sinto de sentimento, um afeto, um carinho. Na expressão você mostra o enorme, né? Um carinho por você, tá?
Olha só, e essa frase que a gente está fazendo, eu sinto um afeto enorme por você, é uma frase em português. É importante que você compreenda que quando passamos essa frase para Libras, tá? Quando a gente passa essa frase para Libras, ela é uma frase que ela se torna com uma estrutura diferente. Porque a estrutura da Libras e a estrutura do português são estruturas diferentes. Por isso que nós não fazemos eu sinto aí você faz o número afeto enorme, aí o por não tem sinal, você vai soletrar por você. Tá errado, tá? Isso é estrutura de português. Essa é a forma do português, né? O surdo não vai entender nada se você sinalizar assim. Não, tá? Então, é muito importante. Inclusive, quem já é nosso aluno e está aí conosco, né, assistindo agora a nossa aula de hoje, nos primeiros módulos que você já assistiu, você já aprendeu isso, que a estrutura do português é diferente da estrutura da Libras, tá? Na primeira aula do nosso curso completo, Libras Plus Online 2.0, você já sai aprendendo isso. Você já sai compreendendo a estrutura das duas línguas que são completamente diferentes. E mais ainda, quando você aprende os 5 parâmetros em Libras, que você também aprende na primeira aula, você já consegue sinalizar de forma correta. Quando você aprende os 5 parâmetros da Libras, que a gente sempre fala aí quais são eles, né? Você aprendendo e compreendendo, isso já vai te ajudar a acelerar a fluência na Libras, abrir a sua mente e, de fato, você não fazer o português sinalizado, ok? Belezinha? Então, eu sinto um afeto, esse afeto a gente pode usar o carinho, eu sinto um afeto enorme, mostra na expressão, por você. Eu sinto por você. Tudo bem? Sentimento, carinho, empatia. Usa também. E emoção. A emoção. Ok? Certo? Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta relacionada a essa aula aqui, pode mandar para nós nos comentários que a produção está pegando e você pode tirar suas dúvidas aqui com a gente. Tudo bem? Belezinha, gente? Então, de novo, passo os 4 de novo para eles aprenderem, daí depois as frases para treinar. Só o 4. Ok, Aline. Então, olha, eu sinto um carinho enorme por você. Carinho, tá? São os 2 primeiros sinais, carinho e sentimento, que usa para afeto. O teu afeto me afetou. Eu uso o sinal de empatia para mostrar o sentido de afeto. De amigo, certo? E o último, que é a emoção. Quando demonstra 2 amigos, tipo, nossa, nós dois aqui, ó, tem uma amizade emocionante, emoção. Você mostra também nesse sentido de afeto, ok? Belezinha? Bom, agora, você vai falar? Pode falar. Esqueci, Aline, de fazer o sinal de complemento. Desculpa. O que é mais importante aí para vocês, eu quero que vocês percebam como que o surdo sente, né, a sinalização, como que ele percebe ali a expressão. Então, ó, olha o sinal de empatia para vocês verem. Precisa da expressão, isso é muito importante. O sinal de carinho também é muito importante, acompanhar a expressão quando a gente faz o sinal. E aí vocês podem perceber aí que o surdo, quando ele vê, né, isso é realmente verdadeiro. Também, por exemplo, se você não fizer a expressão e só fizer o sinal, não é que o surdo não vai te entender, tá? Não é assim, se eu não fizer a expressão, o surdo não me entende. Ele pode até te entender,
mas não vai criar aquele impacto para ele, entendeu? É como se eu falasse assim, tipo assim, ah, Larissa, a gente é bem amigas. Nesse tom de voz, do jeito que eu tô falando aqui para você, a gente é bem amigas. Assim, entendeu? Acontece, sim. Às vezes o surdo percebe, né, que não tem expressão. Ah, somos amigos. Aí o surdo percebe, tipo, parece que não gosta da gente, sabe? É algo que parece falsidade, e alguns surdos percebem quando a pessoa não mostra a expressão. Então parece que é algo meio chato, né? Nossa, a pessoa não gosta de mim. E ele fica pensando assim, porque é o jeito dele pensar. É igual, por exemplo, se eu chegar para a Larissa e fazer assim, ó, nós duas, amiga, ó, emoção. Olha a minha expressão. Diferente de, por exemplo, não tem... Falta, né, Aline? Falta. Né? Não tem aquela sensibilidade, né? E no português acontece a mesma coisa. A gente percebe claramente mesmo, quando uma pessoa não está feliz e aquilo não demonstra, né? Eu vou dar um exemplo assim. A minha mãe é uma pessoa muito fácil de você perceber quando ela tá feliz, quando ela tá empolgada, pela voz dela. É uma pessoa muito fácil. Às vezes eu ligo para ela e falo assim: oi, mãe, bom dia, tudo bem? Aí ela me responde: tudo. Assim. Ah, então tá bom, mãe. Então tá bom. Depois eu ligo para a senhora, tá? No outro dia eu ligo de novo: ô, mãe, bom dia. Ai, tudo bem, tudo. Então você, como ouvinte, você percebe se uma pessoa realmente está animada, alegre, feliz, pelo tom de voz, né? Pelo tom de voz você consegue perceber se a pessoa está bem ou não. E o surdo, não faz sentido ele perceber se você está feliz ou não pelo tom de voz. Ele vai perceber aonde? Na sua expressão facial, né? E o surdo é muito visual. É isso mesmo. Acontece muito também em vários grupos aí na comunidade surda, sempre acontece de perceberem aí, tipo, a pessoa não gosta, a pessoa é certa, falta, né? E aí o surdo sofre porque falta aquilo de incentivo. Exatamente. Então, é muito visual. Então, capricha na sua expressão facial, tá? No começo a gente sabe que vai ser um pouco difícil, a gente sabe que vai ser um pouco desafiador, né? Eu aconselho você trocar a palavra difícil por desafiador, quando você fala assim, ah, Libras é difícil. Automaticamente seu cérebro cria um bloqueio. A palavra difícil para o seu cérebro, ele cria um bloqueio ali. Então, substitua a Libras, a expressão facial dentro da Libras é desafiadora, mas eu vou conseguir. Porque quando você fala desafiador para o seu cérebro, ele entende que ele tem que trabalhar naquilo e vencer o desafio. Nosso cérebro, ele é competitivo. Agora, quando você já coloca a barreira, ai, é muito difícil. Ai, se você fala que você não vai conseguir, então, vixe, não, eu não vou conseguir. Não vou. Se você já fala que você não vai conseguir, aí, gente, seu cérebro dorme, ele guarda aquele desejo de aprender Libras e começa a inventar outras barreiras na frente. Que você não vai conseguir, que você tem as mãos duras, que isso não é para você, que você não tem mais idade para isso. Então, apaga as palavras não vou conseguir, difícil, é um problema, apaga isso e troca por desafiador. Tudo bem? Combinado? Faz sentido para você isso que eu estou te falando agora? Faz sentido? Porque é assim que funciona a mente humana, tá? Somos assim. Qualquer pessoa pode aprender Libras. E qualquer pessoa pode aperfeiçoar a expressão facial. Basta você conhecer as técnicas corretas e o caminho correto a trilhar. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Tem gente mandando aí hashtag sou aluna. Legal, legal. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um treino de frases, tá? Então, hora de
aquecer aí as mãozinhas, ok? Primeira frase que você vai aprender agora é a frase: eu sinto um afeto muito grande por você. Lembrando que essa frase que eu estou te falando aqui é uma frase em português. Eu sinto um afeto muito grande por você. Agora a Larissa, ela vai passar essa frase com vocês, mas transformada para Libras, tá? Pode. Eu sinto um carinho muito grande por você. Isso. Aí foca que essa parte aqui, ó, do muito grande, ela vai mostrar na expressão, tá? É na expressão que ela mostra esse muito grande. Ela não vai fazer o grande mesmo, né? O sinal de grande. Ela vai mostrar na expressão. Então, agora faz de novo com a expressão forte. Vai lá. Eu sinto um carinho muito grande por você. Isso. Ok? Vamos fazer juntos, então? Eu, você e a Larissa? Bora lá? Vamos fazer com a gente? Capricha na expressão, hein? Manda bala nessa expressão facial. Beleza? Então, vamos lá. De novo. Eu sinto um carinho enorme por você. Caprichou na expressão? Fez aí, ó, carinho com uma expressão bem bonita, bem maravilhosa. Caprichado? Belezinha. Agora, a segunda frase, tá? A segunda frase ela é um pouquinho mais complexa, mais desafiadora, mas você vai conseguir. Ó, sinto muito pelo problema que está passando. Essa é uma frase totalmente em português. Sinto muito pelo problema que está passando. Vamos ver como é que fica essa frase em Libras? Vamos lá. Sinto muito pelo problema que você está passando. Muito bem. Então, construindo sinal por sinal dessa frase, primeiro você vai fazer o sinal de empatia. Sinal de empatia, ó, isso já é o sinal de sinto muito, que é o mesmo sinal de empatia, a mesma coisa. Então, sinto muito pelo problema. A gente vai resumir no sinal de problema. Olha como é que é o sinal de problema, ó. As duas mãos em L, tá vendo? E você vai fazer esse movimento aqui. Sinto muito pelo problema seu. Configuração de mão em T, faz assim, faz o número 2, coloca o polegar no meio, tá? Ele vai virar a letra P. E joga para frente, faz o número 2, coloca o polegar no meio e joga para frente. Esse é o sinal de seu. Sinto muito, ó, empatia, sinto muito pelo problema seu na vida, tá? Faz essa configuração de mão aqui e você passa aqui no peito, tá? Posso acrescentar alguns sinais na hora de fazer essa frase? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, sinto muito pelo problema que está passando. Você pode fazer assim, ó. Sinto muito pelo problema na sua vida acontecer, tá? Ó, abre a palma da mão igual eu tô abrindo e vira ela assim, ó. Acontecer, acontecer. Isso, gente, se trata de estruturas de frases, tá? Lembre que a estrutura do português, ela é diferente da estrutura da Libras. Então, isso tem muita relação com a estrutura de frases. Por isso que, às vezes, você pega um texto em Libras e você fica assim. Como que fala sinto? Ah, sinto faz assim, tá. Como que fala muito? Ah, muito faz assim, muito. Como que fala pelo? Aí você vai lá no YouTube e digita assim, como se fala pelo em Libras. Aí vai aparecer alguém fazendo assim, ó, pelo.
que é o pelo do braço. E aí, que confusão, hein, Aline? Aí, se você procurar palavrinha por palavrinha, a sua Libras, gente, vai sair, né, pi, entendeu? Vai ser muito ruim para você. Então, não foca, quando você estiver estudando em Libras, não foca em palavra por palavra, tá? Senão essa frase vai sair: sinto muito pelos do braço, problema que, porque esse aqui é o sinal de o quê? Que está, sinal de estar, passando roupa. Que frase é essa? Não dá para entender nada, né, O que não fazer em Libras, hein, produção? A gente precisa criar uma aula. O que não fazer em Libras, né? A gente precisa de um tema desse, hein, produção? O que não fazer em Libras. Anota aí, porque em breve a Larissa e eu vamos preparar uma aula assim para você. O que não fazer em Libras, ok? Fez sentido para você isso aqui que a Larissa e eu estamos te falando? Foge do português sinalizado. Foge de aprender um monte de vocabulário, um monte de sinal e depois não saber como é que você está usando. Você vai ser fluente se você seguir uma metodologia de ensino que funcione. Tudo bem? Vamos passar de novo, então, as duas frases? Vai lá. Eu sinto um carinho enorme por você. Lembrando que pode ser carinho ou afeto, tá bom? Dá dentro da mesma frase, o mesmo sentido. Frase número 2. Sinto muito pelo problema que está passando. Sinto muito pelo problema que está passando. Em Libras, sinto muito pelo problema da sua vida, tá? Isso você dá uma enxugada na frase, mas você coloca dentro do contexto da Libras. Ok, gente? Muito bom, muito bom. Beleza, podemos abrir para perguntas agora, produção? Opa, quase caiu a caneta aqui. Podemos abrir para perguntas e lembre-se sempre disso, tá? Anota isso aí no seu caderno. Libras e português têm estruturas diferentes, gramática diferente. Totalmente diferente, Aline. Se você ficar lá, né, com aquilo na cabeça, de que você tem que procurar sinal por sinal na hora de sinalizar um texto ou uma fala de alguém, vai travar. Vai te impedir de alcançar a fluência. Foge do português sinalizado. Combinado? Ok? Deixa Beleza. eu complementar, Aline. Às vezes, vocês, né, ouvintes, perguntam palavras em português, mostra para o surdo e pergunta, o surdo olha ali e fala, nossa, eu não conheço essa palavra. Acontece porque, por exemplo, afeto, eu não conheço essa palavra, aí eu fui e perguntei para a Aline, carinho, por isso, né, então isso faz a gente refletir e pensar no significado, e o surdo, todos os surdos, né, porque o português, ele é muito diferente mesmo. É diferente mesmo, tá? Então, anote isso aí, é importante, beleza? E eu espero você na próxima quarta-feira, 21 horas, aqui no YouTube. Valeu, gente? Certo, galera? Beleza! Valeu, pessoal! Muito, muito obrigada, viu? Até mais!